Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas propriedades de espaço vetorial, vou fazer algumas demonstrações. Lembrando que a gente restringiu o nosso espaço vetorial aos espaços vetoriais reais, mas tudo que a gente faz aqui pode ser feito para qualquer espaço vetorial. Então, em sala de aula, a gente viu que um espaço vetorial é um conjunto que é munido de duas operações, uma que é chamada de soma e outra que é chamada de produto por escalar. Então, no espaço vetorial, quando você soma elementos desse espaço, esses elementos a gente vai chamar de vetores, os elementos de um espaço vetorial. Então, quando você soma vetores dentro de um espaço vetorial, o resultado é um vetor ainda. Ou quando você subtrai também. E quando você faz o produto de um número, de um escalar por um vetor, o resultado disso também é um vetor. Então, o produto escalar de um vetor, de um número por um vetor, continua dando vetor. Então, lembrando disso, a gente tem que, para definir um espaço vetorial, para um conjunto ser um espaço vetorial com essas duas operações, ele tem que satisfazer essas 8 propriedades aqui. 4 em relação à soma e 4 em relação à multiplicação por escalar. Só algumas aqui, a primeira da soma é associatividade, segunda é comutatividade, terceira é a existência de um elemento neutro para a soma, a gente chama esse elemento aqui de vetor nulo, né? É a quarta propriedade. Para todo elemento em V, vai existir um outro elemento que eu somo e dá o vetor nulo, que é o oposto, né? Em relação à soma. Para todo elemento no espaço, existe alguém que faz isso aqui. E tem essas 4 também em relação à multiplicação por escalar. Tá? Então, nesse vídeo eu vou demonstrar essas propriedades aqui. Algumas não estão aqui, estão lá no material de vocês, no PDF. Mas é que eu deixei como exercício, então só vou demonstrar essas daqui. Primeira propriedade, propriedade 1. Para todo alfa pertencente aos reais, ou seja, alfa escalar, alfa, um número vezes o vetor nulo. Lembra que lá no material o vetor nulo eu coloquei em negrito, né? É igual ao vetor nulo. Aqui, como é muito difícil fazer negrito diferente do normal, com esse esquema, eu fiz uma representação diferente do vetor nulo para cá. Se você no seu caderno, quando for resolver algum exercício, pode escrever essa notação que eu fiz aqui, porque também no caderno não tem como diferenciar o negrito do não negrito. Então, eu coloquei o 0 com uma setinha em cima para indicar o vetor nulo. Podem usar isso aí. Então, vamos para a demonstração da propriedade 1. Para demonstrar a propriedade 1, a gente vai usar um truquezinho aqui matemático, porque, olha, concordam com isso aqui? Se eu pego o vetor nulo e somo com o vetor nulo, isso dá exatamente o vetor nulo. Então, a gente quer provar, então a nossa tese, que é o que a gente quer provar, é que alfa vezes o vetor nulo dá exatamente o vetor nulo. É isso que a gente quer provar. Então, a gente vai desenvolver o lado esquerdo e chegar no lado direito. Então, como que a gente vai fazer isso? Alfa vezes o vetor nulo, eu escrevo como? Eu escrevo alfa vezes. Pelo que a gente viu aqui em cima, a gente pode trocar o vetor nulo pela soma de 2 vetores nulos. É a mesma coisa, tudo dá o vetor nulo. E vamos usar a propriedade, olha só a propriedade M3. A propriedade M3 fala da distributividade de um escalar por uma soma de vetores, que é o que a gente tem aqui. Soma de 2 vetores vezes um escalar. Então, a gente vai usar essa propriedade. Então, da propriedade M3, vou escrever aqui em cima, de M3 a gente tem alfa produto escalar pelo vetor nulo, alfa produto escalar vetor nulo. Pronto. Agora, a gente chegou que alfa vetor nulo é igual a essa soma aqui. Então, agora o próximo passo, a gente vai subtrair
ou somar, né? Na realidade, pode escrever como soma. Somar menos alfa vetor nulo em ambos os lados. Então, é isso que a gente vai fazer. Somando alfa vetor nulo mais menos alfa vetor nulo igual alfa vetor nulo mais alfa vetor nulo mais o menos alfa vetor nulo. Tá bom. O que a gente vai ter aqui do lado esquerdo? Do lado esquerdo, a gente tem que esse elemento é exatamente o oposto de alfa vetor nulo. Então, alfa vetor nulo menos alfa vetor nulo vai dar, não dá o número, lembra? Soma ou subtração de vetores dá um vetor, então não dá o número zero, dá o vetor nulo. Igual. Do lado de cá, esses dois aqui, alfa vetor nulo mais menos alfa vetor nulo, vai dar exatamente o vetor nulo. Então, vai ficar alfa vetor nulo mais vetor nulo. Então, como que fica o lado direito? Como o vetor nulo é o elemento neutro, somar com ele não interfere em nada. Então, isso aqui dá alfa vetor nulo, que era exatamente o que a gente queria demonstrar, era isso. Agora, vamos demonstrar a propriedade 3. A propriedade 2, a gente não vai demonstrar porque ela está lá como exercício, para vocês fazerem. Então, o que diz a propriedade 3? A igualdade alfa U é igual ao vetor nulo, só é possível se alfa igual a zero ou U igual ao vetor nulo. Isso aqui está falando o seguinte: se eu tenho um produto por escalar dando vetor nulo, uma das duas coisas tem que acontecer. Ou esse escalar alfa aqui tem que ser o número zero, ou esse vetorzinho U aqui tem que ser o vetor nulo. Eu deixei a propriedade 2 aqui porque a gente vai precisar dela para demonstrar essa propriedade 3. Então, vamos para a demonstração. Primeiro, suponha que o meu escalar alfa é zero. Então, se ele é zero, da propriedade 2, da propriedade 2, alfa vezes U dá exatamente o vetor nulo. Se esse cara aqui, é lógico, for zero, da propriedade 2, isso acontece. Então, beleza. Já provou uma das partes. Que ou isso aqui acontece. Agora, se alfa não for zero, né? Então, o que vai acontecer se alfa vezes U for igual ao vetor nulo? Aqui a gente vai poder multiplicar isso aqui por 1 sobre alfa. Porque como alfa não é zero, essa continha aqui, 1 sobre alfa, faz sentido. Eu não estou fazendo nenhum absurdo. Então, a gente vai multiplicar os dois lados por 1 sobre alfa. Como que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1 sobre alfa vezes o que está do lado de esquerdo igual 1 sobre alfa vezes o que está do lado direito. Agora, vamos olhar só para o lado esquerdo por enquanto. O lado esquerdo, a gente tem um escalar vezes um escalar por um vetor. Olha só a propriedade M1. Ela fala o seguinte: se eu tenho essa situação, a gente pode agrupar os escalares juntos. Então, aqui, a gente pode agrupar eles. A gente pode escrever 1 sobre alfa vezes alfa e deixar o U aqui de fora. Igual a o lado direito ali que a gente tem, que a gente ainda não mexeu. Tá bom? Então, aqui são números aqui dentro do parênteses. Então, 1 sobre alfa vezes alfa, a gente pode cortar os alfa, dá 1. 1 vezes U da propriedade M4, ó. 1 vezes U dá exatamente o vetor U do lado esquerdo.
Do lado direito, a gente tem um número, que é 1 sobre alfa, vezes um vetor, que é o vetor nulo. Olha a propriedade 1. Ela fala o seguinte: se eu tenho um vetor vezes um escalar vezes um vetor nulo, isso dá o vetor nulo. Então, o lado direito dá o vetor nulo pela propriedade 1. Então, aqui no caso, a gente acabou de demonstrar a propriedade 3. Agora vamos passar para a demonstração da propriedade 4, que fala o seguinte: para todo alfa escalar real e todo vetorzinho U no meu espaço vetorial V, a gente tem que menos alfa escalar U, produto escalar U, é igual a alfa, produto escalar menos U, que é igual a menos a alfa, produto escalar com U. Então, isso aqui está falando que a posição aqui do sinal não me interessa, mas a gente tem que provar isso. Então, para demonstrar isso, a gente vai observar duas coisas a princípio. A primeira é isso aqui, que alfa vezes U mais menos alfa vezes U, olha só a propriedade M2 aqui. Alfa vezes U mais beta vezes U, ou seja, o produto de dois escalares pelo mesmo vetor, a gente pode distribuir. Ou então a gente pode agrupar, que seria voltar aqui. Então é isso que a gente vai fazer. A gente pode voltar e agrupar os escalares. Então vai ficar alfa mais menos alfa vezes U. Só porque isso dentro do parênteses são números reais. Então alfa menos ele dá 0. Então dá o número 0 vezes o vetor U. Da propriedade 2, olha lá em cima. A propriedade 2 fala que um número 0 vezes qualquer vetor, isso aqui dá o vetor nulo. Então, da propriedade 2, isso aqui é exatamente o vetor nulo. Então, guarda essa informação aqui. A gente chegou que essa igualdade aqui, que isso aqui é igual a isso. Por outro lado, a gente sabe que se eu pego alfa U, o oposto dele é o menos alfa U. Então, se eu somo esses dois, ou subtraio assim, do jeito que está escrito, isso aqui dá exatamente o vetor nulo. Então, essa é a segunda parte. Então, quer dizer que esse cara aqui deu o vetor nulo e esse cara também deu o mesmo vetor. Então, quer dizer que essas duas partes aqui... Quer dizer que essas duas partes aqui são iguais, né? As duas dão o mesmo vetor. Então, isso significa o seguinte, que alfa U mais menos alfa U é igual a alfa U menos alfa U. Agora, se eu subtraio menos alfa U em ambos os lados, vou fazer direto aqui, mas aí vocês entendem. Se eu subtraio, como tem alfa U aqui, vai cancelar com esse daqui. Vai ficar, se eu subtraio alfa U em ambos os lados. Então, o que que a gente chegou? Que menos alfa U é igual a menos alfa U. Que é uma das partes aqui que a gente queria chegar. Essa primeira e essa terceira aqui. Para chegar na outra, a gente nota o seguinte. Para a última parte, note que se a gente tem alfa vezes menos U, isso é exatamente a alfa menos 1U, concorda? Agora, pela propriedade M1, eu posso agrupar o alfa e o menos 1. Então, vai ficar menos 1 alfa U. Isso aqui vai dar exatamente o quê? Como são números, né? Isso vai dar menos alfa. Então, vai dar menos alfa vezes U, que é exatamente o que deu aqui. Então, quer dizer que as três coisas são idênticas. Menos alfa U é igual a menos
alfa U, que é igual a alfa menos U, que era exatamente o que a gente queria. Agora vamos demonstrar a última propriedade, a propriedade 7. As propriedades 5 e 6 eu não coloquei aqui porque elas estão como exercício para vocês, tá? Então, propriedade 7. O vetor nulo de um espaço vetorial é único. Então, para cada espaço vetorial vai existir um único vetor nulo. Para demonstrar coisas desse tipo em matemática, que alguma coisa é única, como que a gente em geral demonstra? A gente supõe que tem pelo menos dois e chega que no fundo os dois são iguais, ou seja, são um só. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, para isso, suponha que em V existam, no mesmo espaço vetorial, existam dois vetores nulos. Digamos. Ou seja, vamos dar nome a eles. Vou dar um nome como se fosse vetor nulo 1 e vetor nulo 2. Só nomes mesmo. Então, quero provar que eles são únicos. Lembra o que é um vetor único? Um vetor nulo? Se esse cara aqui, o 0, 1, o vetor nulo 1, é vetor nulo, então significa que esse vetor somado com qualquer cara do meu espaço dá esse elemento do espaço. Do mesmo modo, se esse vetor nulo 2 aqui, ele é vetor nulo, ele somado com qualquer elemento, não importa qual, do espaço, dá o próprio elemento. Então, essa é a característica do vetor nulo. Então, em particular, aqui no caso, em particular, se o vetor nulo 1 mais qualquer vetor dá esse outro vetor, se eu pego ele e somo com esse vetor aqui, como ele é um vetor qualquer do meu espaço, isso dá ele mesmo. E nesse outro caso aqui, também em particular, como eu posso escolher qualquer vetor para somar, esse vetorzinho aqui mais esse próprio vetor aqui tem que dar esse vetor. Como é comutativo, vale a propriedade A2, vetor nulo 1 mais vetor nulo 2 é a mesma coisa que vetor nulo 2 mais vetor nulo 1. Então, o que a gente chegou? Que os dois são iguais. Então, isso significa que no meu espaço existe apenas um vetor nulo. E isso demonstra a propriedade.